Olá, amigos. Hoje é o Dia Mundial de Consciência contra a Violência praticada a pessoas idosas. É triste que temos que ter um dia desses para poder amenizar a violência que nós sabemos que existe contra os idosos. Até mesmo nesse período de pandemia, nós vimos no início do pânico que foi instaurado no meio da população por parte dos governos e prefeitos do Brasil. Nós vimos vídeos de pessoas gravando idosos andando nas ruas e ali falando, chamando de velhos, vão para casa, seus velhos, saiam daí, seus velhos, vocês vão morrer, seus velhos. É triste que realmente exista esse tipo de comportamento criminoso, porque é tipificado em lei como crime. E as pessoas filmaram a prática do próprio crime. O desrespeito contra o idoso no Brasil, ele é crescente e ele supera em números a violência até contra mulheres, devido a questões financeiras, de aposentadorias, de pensões que idosos recebem. Vamos ver agora alguns crimes que estão previstos no Estatuto do Idoso. Lembrando o seguinte, uma conduta ela é considerada criminosa, tipificada em lei, a partir do momento que a prática dela é reiterada ao ponto de ferir o convívio social. Então, se tem esses crimes que nós vamos ver agora, é porque existe a prática deles há muito tempo. Vamos ver aqui um primeiro crime, que está no artigo 95 do Estatuto do Idoso, que fala discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transportes, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Esse crime é praticado diariamente por bancos no Brasil. Pessoas com a idade até tal limite determinado pelos bancos não são mais aceitas para fazer financiamentos, para contratar empréstimos, para fazer contratos bancários. Poucas pessoas conhecem a lei e efetivam a denúncia desse tipo de crime. Outro crime, aqui dizem no artigo 96, parágrafo 1º, na mesma pena, ou seja, 6 meses a 1 ano, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Foi o crime que eu falei aqui no início, das pessoas filmando os idosos e desdenhando dos idosos no começo dessa pandemia aqui no Brasil. É lastimável. Parágrafo 2º, a pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontra sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Aqui é o cuidador, é o filho, é o neto que cuida desse idoso, é a pessoa do lar de idosos e que desdenha dele de alguma forma e humilha. Prática recorrente e que é criminosa e pena qualificada. Artigo 97 diz: deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Aqui nós temos um crime que é muito parecido com a omissão de socorro, o crime comum de omissão de socorro do Código Penal brasileiro. Aqui a omissão é com o idoso, ela tem como sujeito passivo o idoso, né? A pessoa que deixa de prestar assistência ao idoso, quando possível fazer. Então aqui qualquer pessoa, tá? Aqui não é o filho, o neto, é prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Um idoso está numa situação de risco, está em uma situação de risco para a sua vida ou para a sua comunidade física, e qualquer pessoa deixa de prestar a assistência ao idoso que está nessa condição. Uma pena de 6 meses a 1 ano, qualquer pessoa, certo? Desde que não haja risco pessoal, né? Por exemplo, um idoso que está sendo arrastado por uma enchente. Você não é bombeiro, você não tem técnica para pular nessas águas e salvar o idoso. Aí realmente você não vai ser imputado esse crime, porque existe um risco pessoal para você. Tá? Então eu falo aqui, né, em situação iminente de perigo, ou seja, tem que estar numa situação de perigo iminente, como esse exemplo que eu dei da enchente. Ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde. Aqui a pessoa que deveria levar o idoso, tratar do idoso, cuidar do idoso, ele retarda, ou então ele dificulta
né, a assistência desse idoso ao médico, ao hospital, a tratar da sua saúde, sem justa causa, né? Se houver uma justa causa, aí não haveria o crime, mas, na maioria dos casos, 99% não há justa causa. Ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública, ou seja, justa causa, a pessoa debilitada fisicamente, uma pessoa que sofreu um acidente naquele momento, não está podendo ir, ele solicita da autoridade pública esse socorro para o idoso, né? Esse crime é pena de detenção de 6 meses a 1 ano. A pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e é triplicada a pena se resulta morte, né? Então, pode chegar até 3 anos a pena da pessoa que deixa de prestar assistência ao idoso em situação de risco, esse idoso venha a morrer, ou aquele que deixa de levar o idoso ou dificulta o seu acesso à saúde e esse idoso venha a morrer. Aqui é um artigo 98, é muito triste, acontece muito. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Aqui, por lei, são os familiares. Por mandado, são aqueles que foram contratados para cuidar do idoso, estão sendo pagos para cuidar do idoso. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa, né? O abandono, muitas vezes, as pessoas podem querer interpretar o abandono apenas material, financeiro. Deixou o idoso lá e não paga nada. Mas o abandono não é só isso. Uma pessoa, existe o abandono moral, né? O filho, o neto leva o idoso para casa de idosos, ali para um asilo, seja qual for o local, uma casa de repouso, e ali coloca o idoso, paga mensalmente as suas despesas, mas nunca vai visitá-lo, não interage. É um abandono moral. Então, se enquadra aqui no abandono do artigo 98. Ok? Artigo 99 do Estatuto do Idoso. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigar a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo e inadequado. Existe, infelizmente, no Brasil, esse tipo de prática criminosa. E a pena é de 2 meses a 1 ano e multa. Pena muito leve para quem pratica esse tipo de perversidade como idoso. Parágrafo 1º, se resulta lesão corporal de natureza grave, aí a pena vai de 1 a 4 anos. Aí já é uma pena, o que também ainda eu penso ser baixo para esse tipo de crime, mas já é uma pena mais considerável. Parágrafo 2º, se resulta morte de 4 a 12 anos. Né? A pessoa que expõe a perigo, a integridade física do idoso, integridade psíquica, né? Tratando, submetendo a questão desumana. Tem idosos trancados em quartos com uma única roupa, urinado, defecado, já foi encontrado. Né? Situação degradante, humilhante, privando de alimento o idoso. Tem gente que usa a pensão do idoso, usa ali a aposentadoria do idoso e deixa o idoso passando necessidade alimentar. Né? São esses crimes aqui, é esse crime aqui, do artigo 99 do Estatuto do Idoso. Aqui tem o artigo 100, que diz que constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Inciso 1, obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Inciso 2, negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. E o 3, recusar, retardar, dificultar o atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Inciso 4, deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil e que alude a esta lei. Inciso 5º, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil, objeto desta lei, quando requisitado pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial, expedida nas ações em que for parte o inventariante idoso. Então, aqui é uma proteção especial para o inventariante idoso, que geralmente é a grande maioria. Né? O inventário é aquele que o cônjuge morreu e ficou o outro sobrevivente. Geralmente, né, ainda temos muitas pessoas idosas, até com aumento de expectativa de vida no Brasil, nessa situação de inventariante, e é o sujeito passivo desse crime. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida em ações em que for parte o inventariante idoso. Né? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O 102, agora aqui,
Esse é um crime que eu acho que é o mais praticado no Brasil. Tem dois dos mais praticados no Brasil. É o 102, né, e o 104. Vamos ver o 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Qual é a finalidade da pensão do idoso? É dele, é verba alimentar dele, é para ser gasto integralmente com ele. Se você desvia, se o agente desvia uma verba, que é desviar sem o conhecimento do idoso, sem a anuência do idoso, que o dinheiro é dele, também ele fala o que quer, sem o conhecimento do idoso, sem a livre manifestação da vontade dele, ou seja, sem que haja coação para ele poder doar o dinheiro, ou emprestar, ou deixar usar de outra forma, a pessoa pega aquela pensão do idoso e destina a outra finalidade, ou seja, para gastos que não seja com o próprio idoso. Crime de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O artigo 104, vou pular aqui o 103, que o 104 tem muito a ver com o 102. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefício, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento, com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aqui, existem pessoas agiotas, já é um crime também, que emprestam dinheiros a idosos e retêm o seu cartão do benefício para lhe extorquir, sacar, né, o valor acrescido de juros totalmente criminosos. Então, aqui, fora a agiotagem, o crime de agiotagem, responde por negar, por reter o cartão magnético da conta bancária relativo ao benefício, provento ou pensão do idoso. Tá? Ou qualquer outro documento do idoso, com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Então, aqui é o crime que acontece muito no Brasil. Tá ok? O artigo 103 fala de negar o acolhimento ou permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O que acontece aqui? Deixa um idoso numa casa, num asilo, numa casa de acolhimento, e ali é exigido que o idoso assine uma procuração. Assine uma procuração, dando amplos poderes ali, até para movimentações financeiras. E aqui também é crime. Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Aqui também pode se encaixar naquele crime que eu falei no início, de quem gravou vídeos dos idosos no início da pandemia, chamando de velho, vão para casa seus velhos, vocês vão morrer seus velhos. E ali se encaixa nesse crime aqui. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fim de administração de bens ou deles dispor livremente. Reclusão de 2 a 4 anos. Aqui pessoas, muitas vezes da família, fazem o idoso assinar uma procuração sem saber o que está assinando, ou até coagido, sobre ameaça física mesmo, para poder dispor dos bens do idoso. Crime. Reclusão de 2 a 4 anos e a pena não é pequena, ao meu pensar. Artigo 107. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Reclusão de 2 a 5 anos. E o 108, que é o último crime aqui, é lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Reclusão de 2 a 4 anos. Ato notarial é aquele documento feito em cartório, que materializa no tempo, materializa como prova algo que pode sumir devido ao passar do tempo, que não teria como prova. Por exemplo, mensagem de WhatsApp. Se eu não tiver o telefone para periciar e eu botar apenas o print, por exemplo, da mensagem de WhatsApp no processo, pode ser arguida sua falsidade. Mas, se eu levar aquele telefone a um cartório e mandar fazer um ato notarial, o oficial do cartório tem fé pública para materializar no tempo ali aquela prova. E não preciso mais ter o telefone para perícia da mensagem do WhatsApp. Ali fica constituído como prova, como verdade. Então, aqui foi um exemplo. Que o artigo diz, lavrar ata notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal.
Então, para eu lavar uma ata notarial, que tenha em algum ponto ali o idoso que está lavrando a ata, eu tenho que ter uma pessoa que seja um representante legal desse idoso, certo? Aqui, quando fala em representante legal, ele está falando do idoso sem discernimento, ou seja, aquele idoso acometido de Alzheimer, acometido de uma doença degenerativa, psíquica, que ele já está com a sua, digamos, a sua interdição na justiça realizada, provando que ele é incapaz. Então, tem um curador. Então, ali eu tenho que ter o curador, representante legal, para que tenha validade, certo? E para finalizar, eu vou lhe falar aqui apenas de, porque esses são os crimes do Estatuto do Idoso. Eu vou lhe falar das sanções administrativas, certo? Vou falar aqui de apenas duas aqui, mais importantes. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crime contra idoso de que tiver conhecimento. Então, aqui, o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro do hospital, né, o responsável, o dono do estabelecimento de saúde, ou o administrador, o gerente, mesmo que não seja médico, se eles deixarem de comunicar violência contra o idoso, que ele tem um conhecimento, seja física, psíquica ou moral, pena, multa de R$500 a R$3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Então, aqui é uma sanção administrativa. Certo? O artigo 58, deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento do idoso. Aqui é a prioridade nas caixas de mercantil, de supermercado. Quem deixar de atender essa prioridade, aquele estabelecimento, vai levar uma multa de R$500 a R$1.000, certo? E multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso. Ou seja, um ressarcimento para o idoso de um dano civil, um dano moral. Então é isso. Falamos aqui sobre os crimes praticados contra o idoso, o que é um absurdo que ainda existe no nosso país, mas infelizmente existe. E lei nenhuma faz com que deixe de existir. Né? Nós sabemos que onde a pena é exacerbada, não ocorre diminuição de crime, muitas vezes ocorre o aumento. E é muito triste que nós temos que ter essas leis no Brasil, porque acontecem as atrocidades com os idosos. Todos iremos envelhecer, todos iremos ficar idosos. Então, nós temos que realmente cuidar do idoso. Eles sabem mais que nós, porque o idoso, ele aprende com a vida. Faculdade nenhuma ensina isso, só a vida. E ele tem mais experiência, talvez, por isso os idosos não ficaram em quarentena enquanto podiam andar nas ruas no começo dessa pandemia, porque a experiência deles dizia que não adiantava, que já está comprovado. Então, talvez isso sirva até de lição. Para finalizar, eu quero ler para você um versículo bíblico, Salmo 90, 10, que diz: os anos de nossas vidas chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Se você tiver sorte, será um idoso. Se Deus abençoar, serei um idoso. E nós estaremos suscetíveis a esses mesmos crimes que hoje as pessoas mais jovens praticam contra os idosos. Não fique calado, denuncie, não aceite crimes contra o idoso. Nós temos que respeitar, ouvir, pedir orientação aos idosos por sua experiência de vida.